Fala, torcedor havaiano! Tá começando mais um AzurraCast, o seu podcast de pós-jogo do nosso Leão, com muita análise e debate. Eu sou o Lucas, estou aqui com o Rodrigo, e hoje vamos analisar um pouco da partida Avaí Criciúma, válida pela segunda rodada do Campeonato Catarinense de 2026. Jogo esse foi 2-1 para a equipe de Criciúma, jogo realizado na cidade de Criciúma. Já começando, pergunto pro Rodrigo, o que tu achou do jogo? O resultado foi justo? Esperava um pouco mais do Avaí? O que tens para falar do jogo? Opa, Lucas, então, na minha opinião, eu achei um jogo que fugiu do que o Avaí queria, né? O Avaí começou o jogo ali, deu pra ver que o Avaí queria impor, tentar se impor o jogo, né? Que o Cão de Almeida queria, porém não funcionou, né? Logo no início, o Avaí também já tomou aquele azar do gol do Gabriel Simples e virou de ponta cabeça, né? Depois o Avaí foi jogar um jogo reativo e acabou que não deu muito certo, né? Sim, concordo. Eu acho que a proposta de jogo do Avaí morreu assim que a gente tomou um gol bobo no início do jogo, gol contra do Gabriel Simples, como tu já citou. Acho que a proposta de jogo foi toda afetada, até pelo Criciúma, pelo esquema de três zagueiros deles. Sair ganhando no início foi algo muito bom, porque eles conseguiram impor uma defesa, então era difícil para o Avaí conseguir, né, de fato, atacar contra três zagueiros, ainda mais que são três zagueiros altos, então acabou dificultando muito o esquema de jogo do Avaí, né? Mas acredito eu que o esquema montado para esse jogo já ia ser um esquema mais reativo. Acho que o Avaí não veio com a mesma proposta do primeiro jogo do Barra, de propor jogo e algo até natural, né? Por se tratar de um jogo maior contra o Criciúma, fora de casa, pressão de torcida, acaba tendo um objetivo diferente, né? Eu esperava que a gente pro, propôs esse jogo um pouquinho mais, mas com o gol no início a gente não sabe se o Avaí iria propor ou se iria ficar mais reativo. Mas enfim, o que tu acha da tua análise um pouco sobre o jogo? O estilo te agradou ou tu esperava algo diferente? Então, né, pelo desenrolar do jogo, acabou sendo um jogo meio chato pra gente, né? O Criciúma é um time muito bem treinado, o Eduardo Batista é um ótimo técnico. O time dele já tá entrosado ano passado, né? Mudou algumas peças pontuais ali, mas a base se manteve. E um time com três zagueiros ali, os alas, é um time muito fechado. Então, um time que já bem treinado, uma base sólida, time encaixado, quando já tá na frente do placar com 2 minutos de jogo, já é complicado, né? Então, o Avaí que tá aprendendo um estilo novo, né? Não tem entrosamento ainda, então começar assim já o jogo é complicado, né? O Avaí teve que ficar o jogo inteiro atrás do placar, correndo atrás e acaba que a falta de entrosamento, tentando ali as saídas de bola, atrapalha um pouco, né? Então, em outras situações de jogo, talvez a gente teria um pouco mais de chance, né? Sim, concordo. Acho que o Avaí veio achando. Não sei se o Avaí imaginou que o Criciúma iria com três zagueiros, eu não lembro. Eu não vi a escalação do jogo contra o Marcelo Dias, eu não sei se jogaram com três zagueiros, eu não sei se o Cauã de Almeida imaginava isso, ou se o Avaí foi pego de surpresa na hora. Foi uma coisa que, caso tenha sido uma resposta que o treinador do Criciúma, o Eduardo Batista, viu do Avaí no primeiro jogo, foi muito bem montada, porque o Avaí simplesmente foi sufocado. O Criciúma dominou meio campo, dominou a defesa, algo que eu não imaginava. Por eles estarem com três zagueiros, eu achei que o Avaí deveria ter esse meio de campo mais dominado. Mas o Criciúma, no meu ver, foi merecedor da vitória. Gol cedo, eles abdicaram um pouco de jogar. O Avaí teve um primeiro tempo melhor, teve mais chance de perigo, poderia ter empatado no placar ali, tanto numa jogada individual do Josmar, quanto em algumas jogadas que pararam no pé do Garcês, né? O Tylon também teve dois chutes a gol que foram fracos, saiu uma bola meio mascada
que ele costumava acertar um chute melhor. A gente já viu outros jogos dele em que ele já fez até gol em jogadas parecidas, né? Mas para mim o principal ponto que acabou impactando na derrota é aquela velha máxima do futebol: time que não ganha segunda bola não ganha jogo. Para mim, isso foi o ditado do jogo. Toda bola sobrava para o Criciúma, toda segunda bola era deles. Se tinha chutão, a segunda bola estava caindo com eles. Então é difícil a gente ganhar um jogo em que a gente não tem a bola no pé, seja de bagão, seja de jogada trabalhada, seja de cabeçada. Toda segunda bola estava caindo no pé deles. Parecia que eles estavam em superioridade numérica em todo lugar do campo. Era difícil o momento que tu viu o Avaí de fato parecer propor o jogo, né? A gente conseguia algumas jogadas em contra-ataque, saídas rápidas com o Garcês ou com o Talo, mas não via aquela jogada trabalhada de trocar pelo menos uns 5 passes, o que foi acontecer lá, só mais no final do jogo, quando o Criciúma já acabou estacionando o ônibus lá atrás. Então, esperava um pouquinho mais disso, mas também entendia que não vai dar nada certo, e esse dia foi hoje. Espero que a gente também aprenda com isso, né? Mas, enfim, acredito que hoje o resultado foi muito decidido por essas segundas bolas, em que o Criciúma ganhou muito, se não todas, porque não lembro uma jogada em que a bola era espirrada e sobrava no pé de alguém do Avaí. Então, acho que isso mandou muito no jogo, essas coisas. E onde que você achou a maior dificuldade do Avaí? Cara, a gente assistindo o jogo, a gente pensava, né? Hoje vai ser um jogo que não vai dar certo. Se sair um lance aí, um jogador fazer uma jogada individual, alguma coisa do tipo para conseguir fazer um gol, né? Porque era tudo que acontecia, dava certo para eles e tudo pra gente dava errado. A bola vinha virada de primeira, assim, do jeito que tu achava que 90% das vezes vai errar o jogador, a bola acertava nele. E qualquer coisa, sempre a bola era deles, a bola voltava era deles, segunda bola era deles, toda vez aí. Então, claro, pô, se tu não consegue pegar uma ou duas bolas assim de sobra, porra, vai ser complicado. E como dissesse ali no primeiro tempo, vai ter bastante chances, porém aquelas chances assim de contra-ataque, parecia que ia dar algo, ia dar alguma coisa, né? Porém, no no último terço ali, não dava certo, né? O chute, a finalização não era boa, a decisão era errada, cortava para dentro ali, sabe? Então, chegava na área, porém, na hora da finalização pegava, né? Pecava. Eu acredito ali que não teve, no primeiro tempo, nenhuma chance de que o torcedor do Criciúma pensou, porra, vai ser um gol deles. Aquela chance ali do Josmar, né? Que, na minha opinião, foi falta que o juiz não deu. Porém, não teve nenhuma finalização que deixou o torcedor com frio na barriga. Era sempre aquela finalizaçãozinha ali no meio do gol, que o goleiro pegava tranquilo, sabe? Então, acho que teve muito, muito disso, né? Que para criar até conseguia chegar às vezes, só que quando chegava não, não conseguia ser efetivo, né? Eu lembro a finalização que mais levou perigo no primeiro tempo, se eu não me engano, foi a do Pedro Cuiabá, né? Uma bola que ele pega na entrada da Foi. área, domina, ele chuta de esquerda, ela passa perto do ângulo direito do goleiro. Teve alguns chutes Teve algumas bonitos. finalizações também do Jean Lucas, né? Que ele mandava lá pra cima do gol também, lá de longe, né? Mas de perigo em si, não, né? O Jean Lucas finalizou bastante no primeiro tempo, só de falta ele botou uma bola na barreira e uma isolou. E teve mais 2 chutes de longe também, que um passou perto, outro nem tanto, né? Mas, como eu também já tinha comentado, teve 2 finalizações do Tylon que saiu mascada, que o goleiro pegou sem sustos, né? Eu acho realmente que o Avaí foi melhor no primeiro tempo, mas óbvio também tendo o adendo em que o Criciúma saiu ganhando logo aos 2 minutos, né? Então o Avaí tinha que ter essa reação, era esperado que o Avaí tivesse que ir para cima, se abrir um pouco mais, mas como tu comentou, ao mesmo tempo o Avaí não levou aquele perigo, e parecia que ainda as jogadas vinham de contra-ataque. O Avaí mesmo perdendo, acabava dando a bola para o Criciúma ia lá, errava, teve momentos de perigo também, alguns outros, mas o Avaí estava saindo muito só em velocidade. Teve uma jogada individual bem boa também do João Pedro,
que quase acabou resultando num lance de perigo, né? Ele acabou perdendo a bola no último drible, se eu não me engano. Mas é aquela coisa, né? Hoje o dia não foi propício. Alguma dessas finalizações, essas várias que a gente citou, poderia ter entrado, a história do jogo poderia ter sido diferente. Mas no final das contas, não entrou, né? Então a gente não tem o que ficar chorando o leite derramado. Mas a gente fica com aquele gostinho amargo, né? De poderia ter sido um pouco mais. Agora, E também mudando. e também é melhor a gente deixar o ponto, perder o ponto num jogo difícil contra a equipe do Criciúma, que é um elenco muito forte, e fora de casa, do que perder em casa contra um Barra, contra o Carlos Renault, né? Então, o jogo que era pra perder ponto era esse aí. Então, a gente tem que, pelo menos, tirar esse daí do jogo, né? A gente comentou sobre o primeiro jogo no pós-jogo contra o Barra, que foi importante a vitória até para criar essa gordurinha. A gente sabia que com esse elenco a gente não tá com. A gente sempre, o Avaí sempre entra querendo ser campeão, isso é óbvio, não tô tirando o mérito disso, mas no momento em que a gente vê um elenco sendo mais enxuto, diferente dos anos passados, a gente acaba imaginando que vai ser normal perder para um Criciúma fora de casa, às vezes perder para uma Chapecoense fora de casa. Então, quando eu digo perder, não é nem às vezes perder o jogo, mas perder uns pontos, buscar um empate não é um resultado de fim do mundo. Perder para um Criciúma fora de casa, eu também não imagino um fim de mundo. É, Pelo jogo em si, foi um jogo feio. O jogo contra o Barra acabou me dando uma visão melhor do Avaí. Esse jogo contra o Criciúma foi um pouco mais feio, assim, não conseguiu criar tanto. Foi só esses lances esporádicos de chute para longe. Então, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar mais, né? Como tu falou, é um jogo que a gente podia se dar ao luxo de perder uns pontos. Seria muito bom trazer um empate de Criciúma, voltar com um ponto, ainda mais pela situação do grupo A do Catarinense, em que virou o grupo da morte. Todo mundo já ganhou pelo menos um jogo, tirando o Joinville, que perdeu os dois. Todo mundo já está com pelo menos 3 pontos. Então, vai ser um campeonato de tiro curto. Só temos mais 4 rodadas pela frente, né? E agora todo jogo vai ser importante. E acredito que essa derrota vai ser muito bom para a gente enxergar uns pontos fracos, né? E dar continuidade na competição. Agora, seguindo em frente, então, falando de enxergar e ver o que foi de bom, o que foi de ruim. Eu quero que tu fale um pouco o que para ti talvez tenha sido os seus destaques, suas decepções, que te encheu os olhos, o que foi difícil hoje, mas e quem que deixou um pouco a desejar e teve um desempenho abaixo. Então, nessa parte aí, não é tão. É difícil a gente ver quem se destacou no jogo e é fácil ver quem deixou um pouco atrás, né? Mas ali o sistema defensivo ali ficou bem abaixo, né? Principalmente ali na saída de bola ali, tava complicado, a gente não conseguia sair, quando saía era saída errada, passava errado, não conseguia sair de trás. Tanto que, pô, quantos contra-ataques a gente cedeu pro Criciúma, né? Que a gente tentava sair, perdia a bola, eles vinham com tudo. Também não aproveitaram as chances que eles tiveram, né? Porque desses contra-ataques eles podiam fazer alguma coisa muito a mais. Mas, enfim, ali a nossa zaga ali tava complicada, ali a saída de bola, a estreia do João Pedro ali, né? Pela esquerda ali foi até que interessante ali, um jogador novo, para ver como vai ser. Mas isso aí, para mim o destaque ali foi quem veio do segundo tempo, né? Daniel Penha ali, o Thales também de novo entrando muito bem. Isso que dá para tirar do jogo de hoje, né? O Daniel Penha estreando, jogando bem, o Thales entrando de novo muito bem. Depois a gente vai falar mais sobre o próximo jogo, né? Das mudanças que pode ser feita, mas são duas coisas que a gente pode ficar bem de olho pro resto da competição, né? Perfeito, perfeito. Concordo. Acho que o Daniel Penha ali veio para pegar esse lugar de camisa 10 do Jean Lucas. Entrou com vontade, já logo no primeiro lance, deu um chute perigoso já. Já deu de ver que tem uma noção de jogo, né? Acho que falta um pouco de entrosamento ainda com os jogadores que estão no elenco. A gente percebeu, teve uma jogada que ele tentou dar uma bola enfiada de primeira e que acabou que ninguém acompanhou, ninguém acreditou. Eu acho que
o Avaí tava carente desse camisa 10 que sabe jogar a bola no vazio sem precisar olhar, né? Só naquela imaginação, no feeling da jogada, de saber que o atacante vai correr. Então, eu acredito que ainda ele vai precisar pegar esse entrosamento e acho que não vai demorar. Espero que para o clássico ele já esteja bem entrosado, né? Vai ser bem importante para nós. E agora, o Thalisson, como tu falou, muito bem, entrou muito bem de novo. É um menino que já tá pedindo até passagem, acho. Tem que ver como é que vai ficar o ataque, né? Se fica ele. O Tylon, para mim, tem vaga fixa no ataque. A disputa acho que acaba sendo mais pela camisa 9 ali. Não sei se o Garcês fez um bom segundo tempo de 9. No primeiro tempo, gerou bastante raiva. A partir dos 15 minutos ele não corria mais, deu 2 piques ali, depois morreu. Dificultou bastante essa transição defensiva do Avaí. João Pedro direto estava tendo que se virar contra ponta e um meia chegando junto, às vezes o lateral, porque o Garcês ele tava assim, esse gás. No segundo tempo acabou melhorando um pouco, ele é muito bom atleticamente, ganha bastante bola no alto, mas para mim o Josmar também não comprometeu, fez uma boa jogada individual, ganhou alguns pivô, mas que quando chegava o passe errado, então acredito que vai ser uma disputa no mínimo interessante por essa camisa 9. Acho que não tem nada definido. Eu ainda preferiria seguir com o Josmar, mas o Garcês também, caso seja o titular no próximo jogo, perca a vaga para o Thalisson, que o caso o Thalisson entre de titular, no caso, né? Não vejo que vai ser nenhuma coisa de outro mundo. O ataque com Thalisson, Tylon e Garcês ou Josmar, para mim, seja o ideal hoje em dia, com 2 pontas de mais velocidade, assim. E, como tu falou, né, o sistema defensivo inteiro deixou bastante a desejar. O Cauã de Almeida vai ter que mexer muito, muito nesse sistema defensivo. Não acho que ninguém tenha a vaga cativa, só o DG. Para mim, o DG é o único que é o titular fixo desse time. Eu gostaria de ver o Gabriel Simples como lateral direito, né, que é a posição de ofício dele, que para ver se ele acaba se sentindo um pouco mais à vontade, porque acabou que, cara, teve o gol contra hoje, concordo, mais um erro, mais uma falha, mas ao mesmo tempo não acho que ele fez um jogo horrível. Deu de ver que ele consegue achar uns passes, quer a bola no pé, não se deixa bater pelos erros, né? Então, acho que ele tem ainda um potencial. Então, eu queria muito ver ele na lateral direita, junto com a dupla de zagueiro, que fica uma incógnita aí, né? A gente tem o Nicolas Cabral, que chegou agora, entrou nos minutos finais, mas também acabou não mostrando nada ainda. Alisson, né, errando muita bola boba. A gente ainda não tem aquele zagueiro de confiança, não tem uma vaga cativa ali nessa posição, né? Então, a gente tem que testar. Tem o Baldini também, que é uma opção, direto da base aí, um menino novo também. Eu acho que esse jogo contra o Carlos Renault vai falar muita coisa, vai acabar gerando muito, muito teste. Eu acho que a gente tem que usar esse jogo aí já para firmar o time para o clássico. Não sei o que tu imagina. Então, eu acho que devia fazer essas partes de testar o time, de mexer, né? Porém, a gente tem que tomar cuidado também com a questão que é o campeonato curto, né? Então, se tu deixar muitos pontos aí, de ficar testando o jogador, testar a formação nova, é a chance de dar azar e de, com esse regulamento aí, de disputar o quadrangular de poder abaixamento é complicado, né? Porém, eu que a gente conversou mais cedo antes daqui, né? Eu não sou um dos caras que mais gosta de botar lateral na zaga, né? Eu gosto que improvise, por mais que ele tenha essa função também, e já jogou no Santos como zagueiro, porém são duas questões diferentes, né? Eu não gosto muito. Porém, eu queria testar ele de lateral, sei que tá hoje, porra, do próximo jogo tu botar ele de novo, a torcida vai ficar muito em cima, mas eu queria ver ele como lateral. Tem o Baldini, tem o Nicolás Cabral que chegou,
Tem o João Maestro aí que tá machucado, que talvez não sei se já tá daqui a pouco com transição já pro campo, mas tem que testar, porque do jeito que tá hoje, marcado ali a nossa o sistema defensivo ele tá complicado, como tu disse, só o DG que tá se salvando hoje, né? Porque o Alisson também, porra, o Alisson deixou bastante a desejar. O Alisson também, né? O zagueiro Alisson, porra, o Avaí, não sei, mas tem que dar uma mexida nessa daí, tem que dar uma mexida nessa zaga ali para não manter essa. Porque já foi um jogo difícil contra o Barra, nessa saída de bola. Mais um jogo contra o Criciúma, mais um jogo difícil, sabe? O Carlos Renault, teoricamente, é um time mais fraco, mas dependendo da proposta do jogo deles, como eles for, também, porra, caírem num dia inspirado, eles vai ser sofrer de novo para nossa zaga. Então, eu queria que tivesse dar essa mudança aí, né, do nosso sistema defensivo pro próximo jogo. Acredito eu que o DG no próximo jogo já esteja de volta, né? A lesão dele não foi muito grave, né? Que eu vi ali. O Avaí postou que ele teve um problema na coxa esquerda, né? Até pegou de surpresa, né? Ele provavelmente todo mundo imaginou que ele ia ser o titular hoje, mas não postaram a gravidade ainda, não sei se É. ele. Ainda não sei Esperamos se que não seja nada de grave, né? Recuperação torcer para para ele, que mas ele também esteja esperamos de que não volta, seja né? nada de grave, tanto pro lado dele, mas também por nós, né? Porque se tu ficar depender do João Roberto ali, que é um guri novo, não mostrou ter qualidade, mas um gurizão novo assim que nunca jogou, já é complicado. O nosso time é muito novo, mais um jogador novo ali, no lugar de um cara que estava funcionando, né? Que é um dos melhores que estava no elenco e remanescente do ano passado, então é uma perda grande o DG, né? E E assim, também, se não testar o Gabriel Simples como lateral, a gente tem que correr atrás para um outro lateral, né? Porque só o Alisson ali o ano inteiro vai ser complicado. Não, tá indo assim devagar, tem que ter pelo menos um cara na sombra dele para disputar a posição junto com ele, se não for o Gabriel Simples, né? Tem que ver como vai ser o prosseguir do ano do Avaí. esse jogo contra o Criciúma me lembrou muito do jogo do Catarinense do ano passado, em que a gente já estava classificado, foi entrar com a base, tomou 3 no coco. Rapidinho E no início já, né? no início já tomou uns 2 gols ali, já destabilizou tudo. Então, igual tu falou, acho que a gente tem que ter muita paciência com a molecada, eles não vão. Muito nervosismo envolvido, não são pessoas experientes ainda, estão no começo. A nossa média de idade deve ser uma das mais jovens do campeonato inteiro, ainda mais tratando de Avaí, uma camisa pesada no futebol catarinense, é o mais vezes campeão, a gente sempre entra para querer ser campeão. Então, é uma responsabilidade grande que acaba caindo no colo de, às vezes, alguém que não está tão preparado, né? Então, às vezes os meninos chegam e não tem essa noção do que é jogar aqui. Por exemplo, o Gabriel Cinco já jogou no Santos, é um time maior, mas nunca jogou profissionalmente. Então, acaba tendo essa coisa de chegar no profissional, achar que vai ser a mesma coisa que a base, mas é um futebol totalmente diferente. As pessoas são muito mais bem preparadas fisicamente, já é um jogo. Hoje teve um lance em que ele acabou perdendo no ar para o Vagninho. O Vagninho tem 1,70, o Gabriel Simples deve ter seus 1,85, 1,90. Então, são coisas que ainda falta aquela malandragem, falta aquela experiência de saber usar o corpo, na hora de usar o corpo, pegar o tempo de bola, saber dar um tranquinho aqui, outro ali, sem que seja falta. Então, acho que essas coisas ele vai pegando com o tempo, mas acho que ainda é um menino que tem muito a mostrar, acho que ele ainda vai conseguir uma posição, seja na lateral direita, seja de zagueiro, eu acredito ainda que ele vai conseguir dar essa volta, né? Que é difícil, mexe com a confiança, a bala, mas no próprio jogo ali deu para ver que ele busca jogo, ele pede a bola, não tenta fugir, então já mostra que ele, mesmo errando, ainda tá meio confiante, né? Então, agora, para encerrar esse assunto, debate pronto, craque do jogo para ti. Como eu disse antes, né? É difícil dizer isso aí, bater bate pronto ainda, porra. Mas, pô, se eu for pra escolher, é Thaleson, né? Fez o gol do Avaí. Para mim também, tá? Ele só entrou Jogou bem pouco, de mas novo, fez o gol, é uma partida apagada do resto do time, mas enfim, quero que tu fale um pouco para nós sobre como foi a arbitragem, o que que tu achou sobre, sobre o juiz do jogo de hoje.
Então, o juiz era o. Deixa eu só confirmar aqui o nome, era o Sinésio, né? É assim Era o mesmo. Sinésio. Eu achei a arbitragem que não comprometeu o jogo, né? Só ali aquela questão dos acréscimos ali que eu achei que foi muito pouco, né? Primeiro tempo deu 1 minuto só. Não lembro quem que era que mora ficou caído no chão ali, ficou um tempão, ficou mais tempo no chão do que o juiz deu de acréscimo. Teve o gol dos caras. Sabe, teve vários lances assim que aconteceu que era pra ter dado mais acréscimo. No segundo tempo também, acredito que dava pra ter dado um pouco mais. Foi 5 minutos, né? Não Um foi um pouquinho minuto, então foi um no pouco primeiro melhor. tempo ele deu 1 minuto de acréscimo. Teve jogada de cartão que ele parou, voltou. Eu achei 1 minuto muito pouco. Ele não estava querendo deixar o jogo, parecia que ele estava meio com medo assim de alongar o jogo assim e perder o controle uma hora. Isso aí, principalmente ali no segundo tempo ali, eu fiquei irritado ali que o Avaí queria cobrar o impedimento, aí ele queria que fosse do outro lado, aí também o Avaí tava, parecendo que não tava prestando atenção ali, não sabia que era lá, daí eu vou pro Otávio cobrar o impedimento, aí não era era pro outro lado lá, aí, meu Deus do céu, ficou nessa enrolação, o juiz também não É, deixava, aí vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e não acrescenta também o tempo, aí é complicado, né? Ele fez a só besteira e não acrescenta depois. no segundo tempo Mas a só arbitragem em si não. o Pode falar, pode Otávio, falar. o Otávio ficou de 3 a 4 minutos no chão ali, na volta dos 20 minutos, que teve um lance em que ele se chocou com o João Pedro e com o atacante do Criciúma. E depois teve o lance do VAR no gol do Avaí também, que ficou uns 2 minutos no mínimo. Então, tipo, só aí o jogo já ficou parado 5 minutos. Para mim, teve lance do Criciúma impedimento, teve gol impedimento, teve comemoração de um gol impedimento que leva minutos também, que ele poderia ter levado em conta. Eu acho que foi muita coisinha. E não falando também, cobrando, porque provavelmente o Avaí não ia fazer o gol, já estava morto quando já estava ali nos seus 48, 49, o Avaí estava trocando passe, parecendo que estava ganhando o jogo, sem noção de pressa nenhuma. Então, não acho que fosse fazer uma diferença, mas de fato irrita o torcedor, né? De fato, quem está assistindo o jogo fica irritado com esse pouco tempo de acréscimo que foi aferido, né? Mas também concordo contigo, não acho que ele perdeu o jogo, não acho que foi uma arbitragem ruim. Picotava bastante o jogo, mas normal da arbitragem brasileira, esse jogo mais picotado, né? Não acho que ele comprometeu em momento algum. Foi um jogo tranquilo também. No início ali, eu achei que ele ia perder o jogo depois de um rolo que deu entre o Zé Ricardo ali na falta, que já amarelou o nosso volante, né? Então, acabou perdendo um pouco da intensidade, que o Zé é o cara mais intenso do nosso meio campo e ele acabou tendo que se preservar por causa do amarelo e até saindo ali no início do segundo tempo, né? Mas, enfim, também não acho que foi uma arbitragem ruim, mas dava para melhorar. Para mim, ali a nota dele ficaria entre um 7 8 talvez um 7,5, vai, só para não dizer menos. Mas agora eu quero que tu fale, virando um pouco a chavinha já para o próximo jogo contra o Carlos Renault. O que tu acha que a gente pode melhorar? O que tu acha que a gente deva fazer de mudanças aí para que a gente veja um futebol melhor? Então, começando ali pela parte defensiva ali, como já deu uma breve falada já, eu mexeria ali na zaga, né? Eu mexeria na zaga e tiraria os dois, botaria ali o Baldini, testaria esse Nicolas Cabral ali para ver como fica. Talvez botaria o Gabriel Simples na lateral, se não deixa até o Alisson ali. O meu eu tô gostando ali, o Zé Ricardo. Hoje foi uma partida mais apagada, mas é o Zé Ricardo, não precisa falar nada. O Pedro Cuiabá tá surpreendendo, tá jogando legal, tá chegando lá na frente, tá sendo um jogador bom, prova aí, até então. Jean Lucas é aquela questão ali, né? Ele tem qualidade, mas parece às vezes não é disperso, assim, tá mais sem vontade, assim, desliga um pouco do jogo, né? Mas se não for ele, eu gostaria de testar ali o Daniel Penha, que entrou muito bem. É o primeiro jogo só dele, jogou pouco tempo ali, ver como vai ser o resto do treinamento da semana, mas se não dá pra até testar ele. E no ataque aquela questão, né? O Taylor pra mim não dá pra ser do time, fez uma partida mais apagada, mas ele tentou, não conseguiu ser eficaz, mas tentou ali sempre ele puxou a responsabilidade. E ali a incógnita é o Josmar, o Garcês e o Thalisson, né? O que que vai ser feito?
Eu tô gostando do Josmar, não tá aparecendo muito ali, mas tá conseguindo fazer o jogo ali. Mas sempre quando o Garcês vai ali para o centroavante ele fazer a função, ele tá indo legal, tá indo melhor do que como ponta. E às vezes é melhor ele na função de centroavante, porque não precisa voltar tanto, né? Porque ele sendo lateral ali, ponta ali, ele tem que sempre voltar para acompanhar o lateral, né? Então, às vezes, ali como 9 ele consegue não ter essa obrigação toda para voltar sempre e seja melhor. Ainda mais que o Thales está entrando bem. Eu acho que o Thales devia entrar no próximo jogo já começando. Um jogador que mudou o jogo contra o Barra ali, estava um jogo mais apagado, ele entrou, foi bem, entrou de novo muito bem, então eu acho que ele devia entrar já no próximo jogo, mais do que o Daniel Penha, né? Daniel Penha jogou pouco tempo só. O Thaleson, eu acho que já tem que ter essa chance como titular no próximo jogo. Aí fica nessa questão se o Garcês vai para o banco ou se ele vai no lugar do Josmar ali, né? E a gente tem que ver também que o Josmar, o Garcês tem mais experiência, tem mais o físico ao lado dele, né? O Josmar é um cara novo, né? Então tem tudo isso aí, pode ser que seja um cara mais pro segundo tempo. A gente vê como vai ser a escolha do Cão de Almeida no próximo jogo. Eu manteria o ataque. Eu evitaria mexer agora já pro próximo jogo. Eu acho que eu daria mais uma chance para esse trio de ataque. Ou talvez o que daria para mexer seria deixar Garcês e Josmar, os dois de atacante, os dois como se movimentam bem. Puxa o Taylor para o meio, ajuda, talvez ele ajudando na criação, junto do Jean Lucas ou do Daniel Penha. Eu, particularmente, prefiro o Daniel Penha. Eu acho que o Taylor tem essa capacidade de fazer como se fosse o nosso camisa 10. Eu vejo ele um jogador bem característico assim. Eu sei que ele gosta da ponta, eu sei que ele tem um X1 a favor dele, mas também gostaria de ver ele um pouco por dentro, meio que puxando a responsabilidade de 10. Talvez montar um esquema em que a gente fizesse um 4-4-2, com os dois volantes, dois meias de criação e dois atacantes, pudesse surtir efeito. Não sei se o Cauã de Almeida vai fazer, eu acho que não. Eu acho que ele vai manter esse 4-3-3 com o Tylon e o Garcês abertos, com o Josmar no meio. Mas eu tentaria mudar algo. Para mim, o Garcês de ponta, ele acaba afetando muito na recomposição. Coisa até engraçada, porque no outro ano que o Garcês jogou aqui, ele era conhecido pela recomposição, ele sempre estava correndo. Não sei se ainda um pouco pelas férias, está fazendo corpo mole porque não quer ficar no Havaí. Diversas coisas podem estar acontecendo, mas de fato ele é uma pessoa muito atlética. Ele de 9 ali acaba ajudando bastante, corre, briga, tem a bola aérea muito forte, né? Então é algo a mais a se pensar. Não dá para se descartar uma pessoa com essa qualidade tão fácil, né? Ainda mais ele com a impulsão que tem nessa bola aérea. E eu acho que o Daniel Penha vai dar uma ajudada muito grande nesse quesito bola parada, porque o João Lucas não estava com uma bola parada tão eficaz. A bola parada do Havaí, na verdade, está sendo um problema tanto defensivamente quanto ofensivamente. A gente não leva perigo no ataque e está sofrendo muito na defesa. Então, eu acho que é algo que o Cauã de Almeida tem que pegar muito firme nessa próxima semana de treino e tentar dar uma consertada nessa bola parada. Eu acho que o Daniel Penha vai ajudar pela qualidade. Vi uns vídeos dele jogando lá na China e ele tinha uma bola parada muito boa. Vi vários gols do time que ele jogava lá saindo de uma bola parada, de um escanteio. Então, acho que ele tem muito a agregar nisso para nós. Então, cara, eu gostaria de ou ver esse 4-4-2 puxando o Taylor mais para meia cancha, ou manter o 4-3-3 trocando o Jean Lucas pelo Daniel Penha para ver se ele consegue potencializar o jogo tanto do Josmar quanto do Garcês, né, fazendo essa bola chegar um pouco mais eficaz no ataque, né? Como tu falou, o Josmar, ele é um menino que, além de ser novo, é forte, ele faz essa parede bem. Algumas vezes no Criciúma ali, no jogo contra o Criciúma hoje, ele tentou essa parede, mas os passes vieram errado. Ainda até neles que já treinaram mais, tá faltando essa química entre eles. Várias vezes ele correu e os caras deram o passe como se ele fosse fazer a parede, às vezes ele queria a parede e os caras dando a bola na frente. Então, o Havaí hoje estava muito perdido. Acredito que ainda falte essa química entre os jogadores, mas não é algo que me assusta. Eu acho que esse elenco ainda tem um pouquinho de potencial, acho que dá para extrair algo mais.
Então, é um jogo que a gente vai ver contra o Carlos Renault, algo que mude, né? E vamos ver se surte algum efeito, se a gente faz um jogo melhor, que eu acredito que o Avaí vai fazer um jogo melhor, porque esse elenco, acho que quando eles se propõem a administrar o jogo, eles conseguem controlar um pouquinho melhor do que sendo reativo, até mesmo pela questão do sistema defensivo, né, que sempre vai jogar no contra-ataque, a gente sempre tem medo desse passe errado da defesa. Então, acredito que contra o Carlos Renault a gente vai ter um resultado um pouquinho melhor. E tu, o que, É, que tu acha? só queria fazer uma pontuação também, né? A gente, até o Cão de Almeida falou algo da coletiva dizendo que o Avaí sempre vai entrar para ganhar e tudo mais. Claro que o torcedor que talvez aí, não sei se ele disse mais pro torcedor em si do que pro vestiário, né? Não sei se ele pensa assim também. Claro que a gente sempre quer que o Avaí entre para ganhar, é o maior time, é o time mais vice-campeão. Porém, a gente tem que entender também a situação atual do Avaí, né? Do nosso elenco. O nosso elenco está muito defasado, né? A gente teve uma baixa gigantesca do ano passado para esse, e vem dessa baixa já de um tempo já, né? Vou só dar uma passada na escalação de cada equipe. Havaí, Otávio, o Alisson, Gabriel Simples, Alisson, João Pedro, Zé Ricardo, Pedro Cuiabá, Jean Lucas, Taylor, Garcês e Josmar. Olha o time do Criciúma, que a gente fez um jogo ali início de temporada, pode ser que se fosse um jogo do meio do campeonato da Série B, seja fosse algum jogo diferente, principalmente pelo lado do Criciúma, né? Mas olha a diferença do time deles. Jorge, que eu tenho desconhecimento, não posso estar errado assim, seja um jogador já conhecido, mas eu não conheço. Aí tem o Marcinho, César Martins, Rodrigo, Leandro Castran, Luciano Castan, né? Marcelo Hermes, Eduardo Guilobo, Jonathan Robert, Diego Gonçalves e Wagner. É um time muito mais conhecido, é muito mais rodado, é muito mais experiente, são jogadores muito com muita qualidade. Por toda posição que tu vai no ataque, tu vai no meio, tu vai na ponta, lateral, volante, zagueiro, sempre vai ter ali um jogador que tem uma experiência, aquele jogador que tu conhece, aquele jogador que vai ter um jogador, o torcedor do América vai ver o jogo, vai pegar o elenco do Avaí e falar, pô, não conheço metade do time. Aí tu vai ver o elenco do Criciúma e falou, pô, conheço todo mundo. Então é normal, a gente quer vencer, a gente vai pro jogo ver o Avaí vencer, vai querer o Avaí em cima, disputando tudo, só que a gente tem que ser realista, né? O time deles, no papel, muito melhor que o nosso, muito melhor que o nosso. No campo não foi essa diferença toda, foi um jogo chato, foi um jogo ali, truncado ali, que no final se o Avaí tivesse na sorte ali, se Deus quisesse no final, o Avaí podia empatar o jogo, né? Mas é isso que é o futebol. Mas a gente tem que também ser realista de não imaginar, não, o Avaí tem que, a obrigação de ser campeão. A gente quer que seja campeão, a gente vai torcer para seja campeão, mas tens aí, que o elenco do Criciúma é muito melhor, da Chapecoense é muito melhor. Eu achava que o elenco do Avaí ia ser pior para essa temporada, né? Eu tava vendo ali, os jogadores não conhecia, eu falei, pô, eu tava com uma certa desconfiança. Já tô um pouco melhor do que eu imaginava. Porém, mesmo assim, a gente tá muito, uma prateleira muito abaixo, né? Igual tu falou, o time do Criciúma bem rodado, experiente, né? Marcelo Hermes, provavelmente o melhor lateral esquerdo da competição. Aí tu olha, pô, o Gui Lobo, pra mim, altos volante. Tu vê no ataque lá o Diego Gonçalves também. A bola sobra, é gol, não tem. É um cara que é mais matador, né? Fora o Marcinho, né? Então, mas assim, até hoje, até pegamos no pé do Vagninho, pô, 40 minutos de segundo tempo, o cara ainda tava dando pique no Avaí, ele não tinha essa vontade. Então, é algo que pode ser um novo ar, pode ser que seja só por ser um jogo contra o ex-time dele, essa vontade a mais, né? Não, a gente não acompanha muito o Criciúma para saber como é que é, mas são alguns jogadores que a gente ouve falar muito bem, né? Marcelo Hermes, Gui Lobo, principalmente, dois jogadores fenomenais aí. A Série B inteira eu ouvi elogios da parte dos torcedores do Criciúma sobre esses caras. O único desconhecido, igual tu falou, é o Jorge. Não conhecia. Me pareceu um pouco nervoso, mas não comprometeu em nada. Fez as coisas. Só discordo contigo ali um pouco na questão do jogo parelho hoje. Por mais que o Avaí tenha feito um primeiro tempo, na minha opinião, um pouco melhor, eu acho que no segundo tempo o Criciúma teve chance de abrir até 3-4-0. Teve dois gols anulados, se não me engano.
muita chance perdida. O jogo acabou se mantendo 2-0. O Avaí ainda, como tu falou, poderia no final ter empatado, mas esse segundo tempo ali, principalmente ali entre os 10 e 30 minutos do segundo tempo ali, só deu Criciúma, eles poderiam ter matado o jogo facilmente. Então é algo que o time do Avaí ali morreu, não sei se desanimou pelo segundo gol, mas acabou dando uma morrida em campo e como o futebol né? Mesmo morto, achou um golzinho, poderia ter empatado, mas Pois é, faltou essa eu, vontade. eu, eu concordo contigo. Eu achei que o Avaí foi muito abaixo, sim, do que o Criciúma. Teve gente aí falando que achou o Avaí melhor, que tudo mais, porém, muito pelo contrário, o Avaí foi muito abaixo do que o Criciúma. Porém, eu achei que o Criciúma, pelo elenco que tem, devia ter uma imponência maior no jogo, devia ter um controle muito maior, assim, do que foi. Porém, foram bem melhor do que o Avaí. Pelo jogo inteiro deles, foi bem melhor que o do Avaí. O Avaí teve chance no primeiro tempo, mas aquela chance que não assusta muito também, né? Então, eles tiveram o controle do jogo ali até o gol do Avaí, né? Até os 40 minutos do segundo tempo, eles estavam com o controle, com a bola no chão ali e decidindo o rumo da partida, né? Sim. Então, é isso, né? Agora eu vou te perguntar, expectativa pro próximo jogo? Qual que tu acha que vai ser o resultado? Como é que tu imagina que vai ser contra o Carlos Renault? Então, acho que tem que ser uma partida no estilo do Barra. O Avaí tem que se impor, jogar em casa. O Avaí jogando contra o Carlos Renault, que é o time que acabou de subir. Acho que tem um ponto no campeonato só, né? Se não estiver enganado. Ou nenhum, Não, não o lembro. Carlos Renault perdeu as duas. Perdeu os dois, né? Perdeu os dois, então, pô, Perdeu as duas. veio duas Posso até derrotas, perdeu pro confirmar, Brusque, posso até confirmar. Se é, eu não me engano, eles perderam as duas. perdeu pro Brusque hoje, ali de 1-0. O Avaí tem que. É um jogo que o Avaí tem que ganhar. Tem que ganhar. O Avaí não pode deixar um ponto passar aí, não pode passar só com um ponto, empatar esse jogo. O Avaí tem que ganhar esse jogo. Tem que mostrar a qualidade que tem em cima deles. Eu disse ali, o Criciúma tem a qualidade muito acima do Avaí. O Avaí tem mais essa diferença de qualidade por causa do Renault, né? O Avaí tem que fazer o que fez contra o Barra melhor ainda. Ter o controle do jogo, tem que mexer nessa questão ali da saída de bola ali. Se resolver essa questão da saída de bola, vai ser meio caminho andado já, né? Parar de errar, de errar essa saída de bola ali e conseguir fazer o resto, já tá meio caminho andado já para um belo jogo do Avaí, né? Eu acabei vendo comentários de alguns torcedores falando que o problema não seria tanto o setor defensivo, né? Que acha que o meio-campo está um pouco desconexo, assim, mas é que acontece que quando o time está se armando pra uma transição ofensiva, eles acabam não esperando que o erro de passe vai vir lá da zaga, né? Que é onde a gente acaba tendo um pouco mais espaço de jogar. Então, e aí acaba sendo pego no contrapé enquanto estão correndo para frente e já errou e aí tem que voltar. Acaba sendo totalmente desconexo da realidade, né? Então, acredito que, como tu falou, resolvendo essa falha, eu acho que o Avaí já tende a melhorar muito. Mas, cara, eu imagino que contra o Carlos Renault, eles não devam marcar pressão, eles devam jogar bem recuado, talvez até a primeira linha de marcação deles esteja ali pelo meio campo. Não acho que eles vão querer se expor muito. Até por isso, já vou dar meu palpite pro jogo. Acho que se a gente ganhar, vai ser 1-0 chorado. A não ser que o gol saia cedo e o Carlos Renault tenha que se abrir. Pode acontecer também. Mas eu acho que vai ser um jogo para 1-0, 2 no máximo. Não vejo o Avaí goleando o Carlos Renault. Eu acho que eles vão jogar muito fechado. Não vão querer se expor muito na ressacada, né? E eu tenho medo desse contra-ataque, tenho medo de eles conseguirem achar uma bola e depois estacionar lá atrás e a gente não ficar vivendo de bola aérea, né? Mas o meu palpite pro jogo eu vou ficar com 1-0 Avaí. Eu já vou relembrar o teu palpite do último jogo, dissesse que achasse que ia ser um 0-0 ali, que não ia sair Vai gol. ser Saiu 0-0. 3 gols, 2 gols anulados ainda, era pra ter sido 5 gols no jogo, né? Aí a gente vê quem conhece de bola aqui, né? Mas enfim, eu acho que vai ser 2-0. 2-0 ali, na minha opinião, vai ser um gol em cada tempo. Então Em acho que minha vai ser defesa, 2-0. em minha É defesa, se não claro. sair o gol cedo, a chance de ser 1-0 ia ser grande, porque o jogo ia ser feio.
E só para completar a informação, o Carlos Renault está com 0 pontos. Ele e o Joinville são os únicos times com 0 pontos. E o Figueirense é o único time invicto ainda que ganhou... Invicto não, né? O único time que ganhou os 2 jogos, que ainda não perdeu ponto na competição. Isso, é o único time que está 100% no campeonato. Então, é isso. Fica aqui mais um pós-jogo. Se você gostou, se inscreve no canal aí, dá um like para ajudar a gente aí. E até a próxima. Abraço.